Minha galera do bem, tô de volta. Olha só, nós já estudamos algumas liberdades, vimos os princípios basilares, estudamos as inviolabilidades e agora continuaremos a falar das liberdades. Olha só, vamos aqui para o nosso quadrozinho, tá lá, tá aqui. Esse quadrozinho aqui maravilhoso. Porque eu vou falar agora de outra liberdade, aliás, de várias outras, né? Por exemplo, liberdade de locomoção. Antes da locomoção, liberdade de profissão. Tá aí no inciso 13. Vamos falar também de liberdade de locomoção. Que está no inciso 15. Vamos falar das duas logo, né, que são mais tranquilas. E depois a gente fala da liberdade de reunião e liberdade de associação. Olha só. Tudo tô fazendo um negócio legal para você aqui, hein? Só não passa se não quiser, tô dando a faca e o queijo. Olha a liberdade de exercício de profissão. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, você pode exercer a profissão que você quiser. Não precisa de lei nenhuma para você exercer a liberdade de profissão. Agora, se vier uma lei qualificando a profissão, isso é competência da União, só a União pode regular o exercício das profissões, tá? Aí sim, você tem que preencher os requisitos da lei para exercer a profissão. Só isso. É o que a gente chama, e depois você vai entender melhor sobre isso, de norma de eficácia contida. Você não precisa de nenhuma lei para poder exercer a profissão. É livre a liberdade de profissão. Agora, o próprio legislador constituinte deixou margem para que viesse uma lei infraconstitucional restringir o direito de liberdade de profissão. Porque aí você só pode exercer se preencher os requisitos legais. Importante, essa jurisprudência aqui, ó. A reserva legal estabelecida pelo artigo 5º, inciso 13, não confere ao legislador o poder de restringir o exercício da liberdade de profissão, da liberdade profissional, a ponto de atingir o seu próprio núcleo essencial. Mais uma vez a história do núcleo essencial, né? O jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de informação. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Isso implica, logicamente, que a interpretação do artigo 5º, inciso 13, da Constituição, na hipótese da profissão jornalista, se faça impreterivelmente em conjunto com os preceitos do artigo 5º, inciso 4, 9, 14 do artigo 220 da Constituição, que inclusive nós lemos, que asseguram as liberdades de expressão, de informação e de comunicação em geral. A exigência de diploma de curso superior para a prática de jornalismo, o qual, em sua essência, é o desenvolvimento profissional das liberdades de expressão e de informação, não está autorizado pela ordem constitucional, pois constitui uma restrição, um impedimento, uma verdadeira supressão do pleno, incondicionado e efetivo exercício da liberdade jornalística, expressamente proibido pelo artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ou seja, a lei que regula a profissão de jornalismo foi não recepcionada pelo STF. Ponto. Então, hoje, qualquer pessoa pode ser jornalista. Tenha feito faculdade ou não, porque quem previa o requisito de formação superior era a lei. A lei foi não recepcionada. Tá? A atividade de músico não depende de registro ou licença da entidade de classe para o seu exercício. Essa é a conclusão do plenário ao negar provimento do recurso extraordinário
afetado pela segunda turma em que a Ordem dos Músicos do Brasil, o Conselho Regional de Santa Catarina, alegava que o livre exercício de qualquer profissão ou trabalho estaria constitucionalmente condicionado às qualificações específicas de cada profissão e que, no caso dos músicos, a Lei 3.857 de 60 estabeleceria essas restrições. Desses informativos, aduziu-se que as restrições feitas ao exercício de qualquer profissão ou atividade profissional deveriam obedecer ao princípio da mínima intervenção, a qual se pautaria pela razoabilidade e proporcionalidade. Olha só, outro julgado aí do STF, tá? Sobre o tema. Questãozinha boa. De acordo com a jurisprudência do STF, a exigência de diploma de curso superior para a prática do jornalismo é compatível com a ordem constitucional, pois o direito à liberdade de profissão e o direito à liberdade de informação não são absolutos. Errado, porque o STF entendeu que era incompatível com a ordem constitucional a exigência de diploma do curso superior para a prática do jornalismo. Errado o item, tá? Vem para a próxima. O direito à liberdade de profissão é protegido pela Constituição Federal, podendo a lei estabelecer qualificações para o seu exercício. Verdade. Olha só que ele fala de liberdade de profissão, por isso que eu estou dividindo bem bonitinho para você, né? É protegido pela Constituição Federal, certo, mas pode a lei estabelecer qualificações para o seu exercício. 39. Sendo a liberdade profissional norma constitucional programática, não pode a lei infraconstitucional impor condições a seu exercício. Pode, porque ela é norma de eficácia contida. Malu, eu não entendo nada desse negócio de aplicabilidade das normas. Não precisa se desesperar agora, não. Tá, lindinho? Deixa que a gente vai estudar sobre isso e vai sair entendendo tudo. Esse conceito é doutrinário, é questão doutrinária. Então, não é aquela coisa de você adivinhar. Quem diz isso é Zezinho. Malu, quem é Zezinho? José Afonso da Silva. O memorável José Afonso da Silva, né? Então, inclusive para o CESP. Ele é muito memorável para o CESP. Então, esse é o entendimento de que é uma norma de eficácia contida e pode a lei infraconstitucional sim impor condições a seu exercício. É o que o próprio texto diz. Veja que a questão já é de 2014, hein? Outra liberdade, já que a gente já estudou o inciso 14, liberdade de locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Importante que você estude a liberdade de locomoção, que ela tem restrições, inclusive na decretação do estado de sítio. Pega o artigo 139 da sua Constituição, pega lá, 139. Olha só o que ele diz aqui, 139, inciso 1. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Obrigação de permanência em localidade determinada. É uma restrição ao estado, à liberdade de locomoção. Eu queria que vocês também prestassem atenção, gente, que tanto no artigo 136, parágrafo 1º, como no 139, existem algumas restrições importantes, como, por exemplo, olha no 136, parágrafo 1º, que ele diz assim, inciso 1, o decreto que instituiu o estado de defesa, que é uma medida mais branda que o presidente pode decretar, determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Olha o inciso 1, restrições ao direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Olha só, não tem de dados, né? Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. E no 139, ele vai dizer, inclusive, ó, inciso 3, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência,
ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei, além de outras restrições, que é na decretação do estado de sítio, que é uma medida muito mais drástica. Então é interessante você fazer esse paralelo, porque às vezes na prova eles fazem essa conjugação, tá? Então a liberdade de locomoção não é absoluta, inclusive no caso de decretação do estado de sítio, ela pode ser restringida. Malu, ainda que em tempo de paz, a locomoção pode ser restringida? Pode, se a pessoa for presa em flagrante. Inclusive, em flagrante, pode ser por ordem judicial ou por qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode prender em flagrante, né? Diz o Código de Processo Penal. Então, detalhe com isso aí. Aí eu venho para outra liberdade. Essa também não cai não, né? Despenca. Liberdade, aí você vai acrescentar lá no seu quadrinho, para a gente não perder tempo, você vai colocar lá. Liberdade de reunião e de associação. Mas separa, porque a liberdade de reunião está aqui no inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Gente, sabe o que cai na prova quando fala de direito de liberdade de reunião? Os requisitos desse direito. Tipo o quê, Malu? Por exemplo, exige pluralidade de participantes, até porque você não pode se reunir com você mesmo, né? Isso é fato, tá? Então, pluralidade de participantes. Outra, além de exigir pluralidade de participantes, exige requisito de finalidade, tem que ser para finalidade pacífica. Exige requisito formal. Qual é o requisito formal? Exige aviso prévio. Não exige autorização do poder público. Então, cuidado para não confundir isso aí. Malu, exige requisito de local, exige locais públicos abertos ao público. Porque o local privado, gente, ele vai ser aberto ao público se quiser. Cuidado com isso por causa dos rolezinhos, né? Que vai começar a cair em prova. Então, cuidado com esse detalhe. Tem requisito material? Tem. Qual é o requisito material? Requisito material é para não frustrar outra reunião convocada para o mesmo local. Mas fora esse requisito expresso, tem que avisar só para não frustrar outra reunião anteriormente convocada? Não. Para que o poder público forneça os serviços públicos essenciais para o exercício da liberdade de reunião. E não se esqueça também que tem requisito circunstancial. Inclusive o direito de reunião, na decretação do estado de defesa, lá no 136, parágrafo 1º, pode ser restringida, essa liberdade de reunião. Na decretação do estado de sítio, ela pode ser suspensa. Olha os termos. Restrição no estado de defesa, suspensão no estado de sítio. Pronto. Depois disso, meu povo, você está podendo resolver qualquer questão. Inclusive, eu vou comentar essa jurisprudência aqui nessa questão. Ó. De acordo com posição unânime do STF, ao examinar a liberdade de reunião expressa no artigo 5º, inciso 16, tu tá vendo que chama tudo de liberdade, né? Por isso que nós estamos fazendo isso. É inconstitucional norma distrital que vede a realização de qualquer manifestação pública com a utilização de carros e aparelhos de som na Praça dos Três Poderes e na Esplanada dos Ministérios em Brasília, por não encontrar razoabilidade na própria Constituição Federal. E aí vai o meu abraço pro pessoal de Brasília, né? Pessoal do Distrito Federal, um forte abraço. Gente, logicamente proibiram, né? E um decreto do Distrito Federal, proibindo que houvesse manifestação com uso de aparelhos sonoros na Praça dos Três Poderes. Linda praça, maravilhosa praça. Então, enfim, quem entrou com a ação direta de inconstitucionalidade? Logicamente o PT, né? O PT, mas não foi só o PT não, coisa horrível. Foram outros partidos, mas olha só. A ação direta de inconstitucionalidade, 1969.
por entender caracterizada a ofensa ao artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, o tribunal julgou procedente pedido formulado em ação direta, ajuizada pelo PT e outros, para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Distrital 20.098 de 99, que veda a realização de manifestação pública com a utilização de carros, aparelhos e objetos sonoros na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios e na Praça do Buriti e vias adjacentes. Resultado. Olha o que a Constituição diz. É inconstitucional norma distrital? É. Segundo a jurisprudência do STF. Olha que legal, né? Você vê a questão e vê a jurisprudência igualzinha. É muito bom. Vem para cá, questão 41. A Constituição Federal garante a todos o direito de reunir-se pacificamente para protestar sem armas em locais abertos ao público, desde que mediante aviso prévio e autorização? Não, sem autorização. Errado. Só exige aviso prévio. É o requisito formal, tá? Questão 42. O direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica e sem armas, sendo desnecessária a autorização ou prévio aviso. Aqui foi o contrário. Ele tirou, foi tudo, né? Não, que é desnecessária a autorização mas não é desnecessário o aviso. Inclusive, no dispositivo, ele diz exigido o aviso. Tem que avisar a autoridade competente. Errado o item. Questão 43. A passeata pacífica, sem armas, realizada em local público, é protegida pelo direito constitucional à liberdade de reunião. Porém, está condicionada à prévia autorização da autoridade competente, de modo a não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Você vê que bate no mesmo item, né? Porque aqui é um método comum, repetitivo. Errado o item, tá, gente? Tem como a pessoa não aprender? Tem. Aí eu venho para a liberdade de associação. Você vai pegar o seu quadrinho e botar liberdade de associação, para ficar bem bonitinho. Estou organizando tudo no seu caderno. Porque, gente, o livro de doutrina do concurseiro é o seu caderno. O problema é que a pessoa morre de escrever e depois não relê, né? Estuda pelo teu livro, pelo teu livro, que é o teu caderno. Tu não tem noção de como ele tem informação. É o seu livro de doutrina. Estudar por livro de doutrina não se estuda por livro de doutrina, se pesquisa em livros de doutrina. Você vai perder muito tempo, perde total objetividade se você for ler não sei quantos livros. Aí você, quando chegar 3 meses depois que lê um livro, porque os livros são enormes, você não se lembra mais nem da primeira página, do que foi que ele disse na primeira página. Né? Então, livro de doutrina é para se pesquisar. Você tem que ter a Constituição e o seu caderninho e a jurisprudência, o material do Eu Vou Passar, que é excelente, né? Então, fica com isso, hein? Liberdade de associação. Aí eu venho para os incisos 17 a 21. Anota lá. Liberdade de associação, incisos 17 a 21. Tudo sobre associações. Olha só. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. O que a jurisprudência considera de caráter paramilitar? Considera que seja uma organização que tenha as duas bases das Forças Armadas. Inclusive, se você pegar o artigo 142, deixa eu pegar aqui o artigo 142 para você. Pega aí, ajuda e vem comigo. Olha só o que é que diz o 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, as duas bases das Forças Armadas é a hierarquia e a disciplina. Então, para a jurisprudência, o que se considera uma associação paramilitar, paralela ao militar, quer ser militar sem ser, é se houver hierarquia e disciplina. Não só o uso de fardas que só as Forças Armadas poderiam usar.
Não só o uso de armamento que só as Forças Armadas poderiam utilizar, mas tem que existir hierarquia e disciplina. Eles podem até não estar vestidos como militares, mas se existir hierarquia e disciplina, isso é paramilitar, né? E aí, cada caso é um caso. Interessante essa jurisprudência aqui, ó. A liberdade de associação não se confunde com o direito de reunião, coisas diferentes, possuindo em relação a este plena autonomia jurídica. Até porque um dos requisitos que até a gente esqueceu de falar sobre o direito de reunião é a temporariedade. Já a associação, ela é permanente, até porque se uma reunião ela não tem temporariedade, ela já virou associação. Olha só, diria até que, sob a égide da vigente Carta Política, intensificou-se o grau de proteção jurídica em torno da liberdade de associação, na medida em que, ao contrário do que dispunha a Carta anterior, nem mesmo durante a vigência do estado de sítio se torna lícito suspender o exercício concreto dessa prerrogativa. A suspensão é do direito de reunião na decretação do estado de sítio e não direito de associação. Revela-se importante assinalar, neste ponto, que a liberdade de associação tem uma dimensão positiva, pois assegura a qualquer pessoa física ou jurídica o direito de associar-se, de formar associações, Ficou faltando aqui um coisinha, vou pegar aqui para vocês o resto. Só pegar aqui no meu material, ficou faltando, mas a gente já vai colocar no seu material, certo? Aqui, ó. Também possui uma dimensão negativa, pois garante a qualquer pessoa o direito de não se associar. É aquela história, tem a dimensão positiva de que você pode se associar. E tem a dimensão negativa de que você não é obrigado a se associar, tá? Então, olha só. Nem de ser compelida a filiar-se ou a desfiliar-se de determinada entidade. Essa importante prerrogativa constitucional também possui função inibitória, projetando-se sobre o próprio Estado na medida em que se veda claramente ao poder público a possibilidade de interferir na intimidade das associações e até mesmo de dissolvê-las compulsoriamente, a não ser mediante regular processo judicial. Olha só, deixa eu só colocar aqui o ADI 3045 do STF, logicamente, né? Então, importante julgado. E como ele disse aqui, a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Não pode intervir. Essa é a regra. Maluco, quando você fala essa é a regra, é porque tem exceção. Lógico que tem. Inclusive, a exceção está no inciso 19. Porque, olha só, gente. Tudo bem. O Estado não pode intervir no funcionamento das associações. Tudo bem. E se ela estiver desenvolvendo atividade ilícita, que também é vedada? Aí sim pode haver a intervenção. E a intervenção é cláusula de reserva do judiciário. Só o judiciário pode intervir. É o que tem no inciso 19. Olha só. As associações só poderão ser compulsoriamente, não é facultativamente, olha a emoção, dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Agora, exige-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Por quê? Porque a dissolução é uma coisa muito mais drástica. Para suspender, só precisa de uma decisão judicial, não é administrativa. Para dissolver, essa decisão judicial tem que ter transitado em julgado. Malu, e as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas
por decisão judicial, se ela estiver desenvolvendo atividade ilícita? Exatamente. Olha aqui a jurisprudência. ADI 3045, aquela mesma, hein? Cabe enfatizar neste ponto que as normas inscritas no artigo 5º, incisos 17 a 21 da atual Constituição Federal protegem as associações, inclusive as sociedades de atuação eventualmente arbitrária do legislador e do administrador. Eis que somente o Poder Judiciário, por meio de processo regular, poderá decretar a suspensão ou a dissolução compulsória das associações. Mesmo a atuação judicial encontra uma limitação constitucional. Apenas as associações que persigam fins ilícitos poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou suspensas. Olha só que interessante. Então, monta a historinha. É livre o direito de associar-se, tá? Só que tem aquele detalhe. Se desenvolver atividade lícita, o Estado não pode intervir, mas se desenvolver atividade ilícita, pode sim intervir através de ordem judicial. Aí eu venho aqui, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, que é a dimensão negativa do direito de associação. E eu venho para o inciso 21, que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Gente, aqui é a diferença entre associação e sindicato. Porque o sindicato já é substituto processual. Se você for lá para o artigo 8º, inciso 3, ele vai dizer que cabe aos sindicatos a representação judicial e extrajudicial das entidades profissionais, nível de profissão, tá? Ou até mesmo econômica, para a defesa dos direitos individuais ou coletivos. O sindicato nasce para isso, a associação não. A associação, ela tem fins sociais. Você veja, né, aquela tragédia da Boate Kiss gerou uma associação, inclusive completou um ano, já completou um ano, e tem uma associação que foi criada para fins sociais, ajudar pessoas carentes. Os pais daquelas crianças, daquela tragédia, simplesmente criaram uma associação para fins sociais. Mas ela pode representar? Pode, tá aqui. Só que ele diz, desde que expressamente autorizadas. Isso é o que diz a Constituição Federal. Minha gente, mas o STF já tomou 2 decisões para dizer que, mesmo sem autorização, as associações podem representar, que é a exceção. Olha a jurisprudência. A representação prevista no inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal surge regular quando a autorizada entidade associativa agir judicialmente ou extrajudicialmente mediante deliberação em assembleia. Ou seja, já houve assembleia onde a pessoa, mesmo que ela não tenha ido, a maioria ganhou e admitiu a representação. Você é associado. Não precisa dessa autorização expressa. Isso é meio que lógico, né? E outro julgado é a súmula 629 do STF. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Porque em caso de mandado de segurança coletivo, que se você for lá para o artigo 5º, inciso 70, as associações e entidade de classe podem impetrar mandado de segurança coletivo, independe da autorização. Lá é substituição processual, não é representação. Então, cuidado com o inciso 21, que o texto da Constituição diz uma coisa e a jurisprudência cria exceções. Vamos aqui para as questões. A dissolução compulsória de associação já constituída ocorrerá por decisão judicial, não sendo necessário, em face da comprovação da atividade ilícita, aguardar o trânsito em julgado para a efetiva dissolução. Errado. Mesmo, até porque só pode intervir se estiver desenvolvendo atividade ilícita. No caso da dissolução, é necessário que a decisão judicial transite em julgado. É o que diz o texto. Item errado. Questão 45. O exercício do direito de associação e a incidência da tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionados
a prévia existência de associação dotada de personalidade jurídica. Errado o item. Por quê, Malu? Gente, associação é reunião de duas ou mais pessoas com ou sem personalidade jurídica, tá? Sem fins lucrativos para atingir um fim comum, um objetivo comum. Pronto. Com ou sem personalidade jurídica. Não se exige a existência de personalidade jurídica, tá? Cuidado com esses itens assim, né? Item 46, questão 46. Considere que determinada associação seja ré em ação judicial que pleiteia a suspensão de suas atividades. Nessa situação hipotética, caso o juiz competente julgue procedente o pleito, será necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial para que a referida associação tenha essas atividades suspensas? Não. A suspensão pode ser uma decisão judicial, não precisa ter transitado em julgado. Transitado em julgado, não cabe mais recurso. E aí, a gente termina por aqui as liberdades. Nós vamos agora falar de direitos no próximo vídeo, né? Espero você no próximo.